Olá! Hoje continuamos com a leitura do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu. Nesse meu livro aqui, eu estou lendo do domínio público, mas neste livro aqui, eu achei sobre a história do autor. Então ele diz assim: muito pouco se sabe sobre Sun Tzu. Especula-se que ele tenha nascido por volta de 544 a.C. e falecido em 496 a.C. É considerado grande estrategista militar e é autor de A Arte da Guerra, uma obra clássica sobre táticas militares. O historiador Sima Qian, a única fonte sobre Sun Tzu que restou, apresenta-o como tendo sido um general que viveu em Wu no século 6 a.C. Apesar de muitos puristas admitirem que a única e legítima filosofia foi aquela que nasceu na Grécia, por volta do século 5 a.C., ele é considerado por muitos como um dos pilares fundamentais da chamada filosofia oriental. E eles dizem que isso pode ser aplicado em várias áreas no trabalho, na vida diária, no mundo dos negócios, no mercado financeiro, ao futebol. Então, muita gente lê esse livro para entender melhor o dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é sobre as 9 mudanças. No geral, as operações militares estão sob ordens do governante civil para dirigir ao exército. O general não deve erguer seu acampamento em terreno difícil. Deixa que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras. Não permaneças em um território árido nem isolado. Quando te achas em terreno fechado, prepara alguma estratégia e mova-te. Quando te achares em terreno mortal, luta. Terreno fechado significa que existem lugares escarpados que te rodeiam por toda parte, de maneira que o inimigo tem mobilidade, que pode chegar e ir-se com liberdade, porém a ti é difícil sair e voltar. Cada rota deve ser estudada para que seja a melhor. Há rotas que não deves usar, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, terrenos sobre os quais não se deve combater e ordens de governantes civis que não devem ser obedecidas. Em consequência, os generais que conhecem as variáveis possíveis para aproveitar-se do terreno sabem como manejar as forças armadas. Se os generais não sabem como adaptar-se de maneira vantajosa, mesmo que conheçam a condição do terreno, não podem aproveitar-se dele. Se então, ao mando de exércitos, porém, ignoram as artes da total adaptabilidade, mesmo que conheçam o objetivo a lograr, não podem fazer que os soldados lutem por ele. Se és capaz de ajustar a campanha de modo que mude conforme o ímpeto das forças, então a vantagem não muda, e os únicos que são prejudicados são os inimigos. Por essa razão, não existe uma estrutura permanente. Se podes compreender totalmente esse princípio, podes fazer que os soldados atuem na melhor forma possível. Portanto, as considerações da pessoa inteligente sempre incluem o analisar objetivamente o benefício e o prejuízo. Quando considera o benefício, sua ação se expande. Quando considera o dano, seus problemas podem resolver-se. O benefício e o dano são interdependentes e os sábios os têm em conta. Por isso, o que retira os adversários é o dano. O que os mantém ocupados é a ação, e o que lhes motiva é o benefício. Cansa os inimigos mantendo-os ocupados e não deixando-lhes respirar. Porém, antes lográ-lo, tens que realizar previamente seu próprio labor.
Esse trabalho consiste em desenvolver um exército forte, um povo próspero, uma sociedade harmoniosa e uma maneira ordenada de viver. Assim, pois, a norma geral das operações militares consiste em não contar com que o inimigo não acuda, senão confiar em ter os meios de enfrentá-lo. Não contar com que o adversário não ataque, senão confiar em possuir o que não pode ser atacado. Se podes recordar sempre o perigo quando estás a salvo e o caos em tempos de ordem, permanece atento ao perigo e ao caos enquanto não tenham, todavia, forma, e evita-os antes de se apresentarem. Esta é a melhor estratégia de todas. Por isso, existem 5 riscos que são perigosos nos generais. Os que estão dispostos a morrer podem perder a vida. Os que querem preservar a vida podem ser feitos prisioneiros. Os que são dados a apaixonamentos irracionais podem ser ridicularizados. Os que são muito puritanos podem ser desonrados. Os que são compassivos podem ser perturbados. Se te apresentas em um lugar que com toda segurança os inimigos se precipitarão a defender, as pessoas compassivas se apressarão invariavelmente a resgatar seus habitantes, causando a si mesmas problemas e cansaço. Estes são 5 riscos que contribuem defeitos nos generais e que são desastrosos para as operações militares. Os bons generais são diferentes, comprometem-se até a morte, porém não se aferram à esperança de sobreviver. Atuam de acordo com os acontecimentos, em forma racional e realista, sem deixar-se levar pelas emoções, nem estar sujeitos a ficar confusos. Quando vem uma boa oportunidade, são como tigres. Em caso contrário, cerram suas portas. Sua ação e sua não ação são questões de estratégia e não podem ser agradados nem aborrecidos. Sobre a distribuição dos meios. As manobras militares são o resultado dos planos e estratégias na maneira mais vantajosa para ganhar. Determinam a mobilidade e eficiência das tropas. Se vais colocar teu exército em posição de observar ao inimigo, atravessa rápido as montanhas e vigia-os de um vale. Considera o efeito da luz e mantenha-te na posição mais elevada do vale. Quando combateres numa montanha, ataca de cima para baixo e não o contrário. Combate estando costa abaixo e nunca costa acima. Evita que a água divida tuas forças. Afasta-te das condições desfavoráveis o quanto antes. Não enfrentes os inimigos dentro da água. É conveniente deixar que passem a metade de suas tropas e, nesse momento, dividi-las e atacá-las. Não te situes rio abaixo. Não caminhes contra a correnteza, nem contra o vento. Se acampas na beira de um rio, teus exércitos podem ser surpreendidos de noite, empurrados para se afogar, ou se lhes colocar veneno na corrente. Tuas barcas não devem ser amarradas correntes abaixo, para impedir que o inimigo aproveite a corrente lançando seus barcos contra ti. Se atravessa pântanos, faça-os rapidamente. Se te encontras frente a um exército em meio de um pântano, permanece próximo de suas plantas aquáticas ou respaldado pelas árvores. Em uma planície, toma posição que sejam fáceis de manobrar, mantendo as elevações do terreno atrás e à tua direita, estando as partes mais baixas distante e as partes altas atrás. Geralmente, um exército prefere um terreno elevado e evita um terreno baixo, aprecia a luz e detesta a escuridão. Os terrenos elevados são estimulantes e, portanto, a gente se acha a gosto em eles. Ademais, são convenientes para adquirir a força do ímpeto. Os terrenos baixos são úmidos, o qual provoca enfermidades e dificulta o combate. Você vê como isso é relacionado também a, se você for acampar, você vai escolher um local melhor
para colocar a sua barraca, ou se você vai fazer um passeio na floresta, onde é melhor você andar. Você vê que os ensinamentos, eles são para todos os aspectos da vida. Cuida da saúde física de seus soldados, com os melhores recursos disponíveis. Quando não existe a enfermidade em um exército, se disse que este é invencível. Onde haja montículos e terraplanos, situa-te em seu lado ensolarado, mantenha-os sempre à tua direita e atrás. Colocar-se na melhor parte do terreno é vantajoso para uma força militar. A vantagem em uma operação militar consiste em aproveitar-se de todos os fatores benéficos do terreno. Quando chove, rio acima, a corrente traz consigo a espuma. Se queres cruzá-lo, espera que acalme. Sempre que um terreno apresenta barrancos infranqueáveis, lugares fechados, armadilhas, riscos, grutas e prisões naturais, deves abandoná-lo rapidamente e não te aproximes dele. No que me concerne, sempre me mantenho distante desses acidentes do terreno, de maneira que os adversários estejam mais perto que eu deles. Dou a face a estes acidentes, de maneira que fiquem às costas do inimigo. Então, estás em situação vantajosa e ele tem condições desfavoráveis. Quando um exército está se deslocando, se atravessa territórios montanhosos com muitas correntes de água e poços, ou pântanos cobertos de juncos, ou bosques virgens cheios de árvores e vegetação, é imprescindível esquadrinhá-los totalmente e com cuidado, já que estes lugares ajudam nas emboscadas e aos espiões. É essencial descer do cavalo e esquadrinhar o terreno, pois podem existir tropas escondidas para tentar uma emboscada. Também pode ser que haja espiões à espreita, observando-te e escutando tuas instruções e movimentos. Quando o inimigo está perto, permanece calmo. Queres dizer que se achas em posição forte. Quando estás longe, porém, tenta provocar hostilidades. Queres que avances. Se ademais sua posição é acessível, isso quer dizer que lhe é favorável. Se um adversário não conserva a posição que lhe é favorável pelas condições do terreno e se situa em outro lugar conveniente, deve ser porque existe alguma vantagem tática para agir dessa maneira. Se as árvores se movem, é que o inimigo está se aproximando. Se há obstáculos entre os brejos, é que tomaste um mau caminho. A ideia de pôr muitos obstáculos entre os matos é fazer-te pensar que existem tropas emboscadas escondidas em meio dela. Se os pássaros alçam o voo, há tropas emboscadas no lugar. Se os animais estão assustados, existem tropas atacantes. Caso se elevem colunas de pó altas e espessas, há carros que estão se aproximando. Se são baixas e largas, aproximam-se soldados a pé. Nuvens de fumaça esparsas significam que se está cortando lenha. Pequenas nuvens de pó que vão e vêm indicam que se está levantando acampamento. Se os emissários do inimigo pronunciam palavras humildes, enquanto este incrementa seus preparativos de guerra, isso quer dizer que vai avançar. Quando se pronunciam palavras altissonantes e se avança ostensivamente, é sinal de que o inimigo vai se retirar. Se seus emissários vêm com palavras humildes, envie espiões para observar o inimigo e comprovarás que está aumentando seus preparativos de guerra. Quando os carros ligeiros saem em primeiro lugar e se situam nos flancos, estão estabelecendo uma frente de batalha. Se os emissários chegam pedindo a paz sem firmar um tratado, significa que estão tramando algum complô. Se o inimigo dispõe rapidamente seus carros em fila de combate, é que está esperando reforços. Não se precipitarão para um encontro ordinário se não entendem que lhes será enviado ajuda, ou deve haver uma força que se ache à distância e que é esperada em um determinado momento para unir suas tropas e atacar-te. Convém antecipar, preparar-se imediatamente para esta eventualidade. Se a metade de suas tropas avança e a outra metade retrocede,
é que o inimigo pensa atrair-te a uma armadilha. O inimigo está fingindo, nesse caso, confusão e desordem para incitar-te a que avances. Se os soldados inimigos se apoiam uns nos outros, é que estão famintos. Se os aguadores bebem em primeiro lugar, é que as tropas estão sedentas. Se o inimigo vê uma vantagem, porém, não a aproveita, é que está cansado. Se os pássaros se reúnem no campo inimigo, é que o lugar está vazio. Se há pássaros sobrevoando uma cidade, o exército fugiu. Se são produzidas chamadas noturnas, é que os soldados inimigos estão atemorizados. Têm medo e estão inquietos, e por isso chamam uns aos outros. Se o exército não tem disciplina, isso quer dizer que o general não é levado a sério. Se os estandartes se movem, é que está sumido na confusão. Há sinais que são usados para unificar o grupo. Assim, pois, caso se desloquem de lá para cá, sem ordem nem conserto, significa que suas fileiras estão confusas. Se seus emissários mostram irritação, significa que estão cansados. Se matam seus cavalos para obter carne, é que os soldados carecem de alimentos. Quando não têm marmitas e não voltam a seu acampamento, são inimigos completamente desesperados. Se produzem murmurações, faltas de disciplina e os soldados falam muito entre si, queres dizer que foi perdida a lealdade da tropa. As murmurações descrevem a expressão dos verdadeiros sentimentos. A falta de disciplina indica problemas com os superiores. Quando o mando perdeu a lealdade das tropas, os soldados se falam com franqueza sobre os problemas com os seus superiores. Se outorgam numerosas recompensas, é que o inimigo se acha em um beco sem saída. Quando se ordenam demasiados castigos, é que o inimigo está desesperado. Quando a força de seu ímpeto está esgotada, outorgam constantes recompensas para ter contentes os soldados, para evitar que se rebelem em massa. Quando os soldados estão tão esgotados que não podem cumprir as ordens, são castigados uma e outra vez para restabelecer a autoridade. Ser violento no princípio e terminar depois temendo os próprios soldados é o cúmulo da inépcia. Os emissários que acodem com atitude conciliatória indicam que o inimigo quer uma trégua. Se as tropas inimigas enfrentam a ti com ardor, porém, demoram um momento de entrar em combate sem abandonar, não obstante o terreno, deve-se observá-los cuidadosamente. Estão preparando um ataque por surpresa. Em assuntos militares, não é necessariamente mais benéfico ser superior em forças, só evitar atuar com violência desnecessária. É suficiente consolidar teu poder, fazer estimações sobre o inimigo e conseguir reunir tropas. Isso é tudo. O inimigo que atua isoladamente, que carece de estratégia e que toma a dianteira seus adversários, inevitavelmente acabará sendo derrotado. Se teu plano não contém uma estratégia de retirada ou posterior ao ataque, senão que confias exclusivamente na força de teus soldados e tomas a dianteira teus adversários sem valorar sua condição, com toda segurança cairás prisioneiro. Se castigas os soldados antes de ter conseguido que sejam leais ao mando, não obedecerão. E se não obedecem, serão difíceis de empregar. Tampouco poderão ser empregados se não se leva a cabo nenhum castigo, inclusive depois de haver obtido sua lealdade. Quando existe um sentimento profundo de apreço e confiança, e os corações dos soldados estão vinculados ao mando, se relaxares a disciplina, os soldados se tornarão arrogantes e será impossível usá-los. Portanto, dirige-os mediante a arte civilizada e unifica-os mediante as artes marciais. Isso significa uma vitória contínua. Arte civilizada significa humanidade. As artes marciais significam regulamentos. Mandar-lhes com humanidade e benevolência, unificá-los de maneira estrita e firme.
Quando a benevolência e a firmeza são evidentes, é possível estar seguro da vitória. Quando as ordens se dão de maneira clara, sensata e consequente, as tropas as aceitam. Quando as ordens são confusas, contraditórias e mudam a toda hora, as tropas não as aceitam ou não as entendem. Quando as ordens são razoáveis, justas, sensatas, claras e consequentes, existe uma satisfação recíproca entre o líder e o grupo. Terminando por aqui, próximo tópico vai ser sobre a topologia. Gente, ótimo dia! Aproveitem os vídeos, usem os ensinamentos no dia a dia. Aprendam sempre que puder. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil a gente consegue usá-los no dia a dia. Se gostaram, deem like, me deem opiniões sobre os vídeos, que livro vocês querem, se tá legal. Qualquer dúvida eu vou respondendo aqui no canal, tá bom? Ótima semana. Passem para outros, se inscrevam quem não se inscreveu ainda e quer continuar ouvindo as historinhas. E até o próximo vídeo. Um ótimo dia.